Olá, pessoal, aqueles que estiverem chegando para acompanhar a leitura desse ensinamento essencial do Buda Dharma, que é o Vimalakirti, esse personagem incrível que faz um contraponto com a visão que a gente tem mais estrita, né, de um budismo mais monástico, né? Então ele vai mostrar ali na época do Buda esse rico mercador que desfrutava de uma vida mundana, né? Mas que tinha a realização completa da iluminação. E o próprio Buda pede para os seus discípulos irem visitar o Vimalakirti em seu leito quando ele caiu doente. Então, o ensinamento se dá nesse ponto. Então, do Glandhus de chave, né, em Vaishali, e ele vai trazer então o brilho da não dualidade. É esse que vai culminar. Então, a essência do ensinamento do Vimalakirti é trazer para nós a essência do mesmo ensinamento do Buda, Shakyamuni, e de todos os Budas. A gente reconhecer a nossa verdadeira natureza, independentemente de qualquer tipo de elaboração, de qualquer tipo de fabricação, inclusive do caminho espiritual. Então, para nós é muito importante quem está trilhando, fazendo o seu caminho gradual, não se apegar, não se fixar a sistemas construídos, mas ir sempre além, clarificando cada vez mais aquilo que seja a nossa mente e aquilo que sejam os fenômenos. Compreender a natureza da vacuidade de todos os fenômenos e a inseparatividade, tanto de sujeito e objeto, né? Aquilo que vê e aquilo que é visto, então a mente vê sempre a própria mente. E é isso que ele vai trazer para nós. Então, é uma história muito, vamos dizer assim, inspiradora, interessante, né? Quem quiser acompanhar a leitura. E ela vai ser feita agora em homenagem ao professor Robert Thurman, que fez a passagem há 2 semanas. Foi ele o grande difusor, né, do budismo tibetano desde a da década de 60, quando ele foi o primeiro ocidental a ser ordenado por Sua Santidade o Dalai Lama como monge, viveu ali um ano e pouco como monge, depois voltou, se tornou professor na Universidade de Colômbia, né? E ele que fez a tradução desse texto do Sutra do Vimalakirti, nos anos 70, e que tem disponível esse título, né, na 84,000, na 84 mil dos ensinamentos do Buda, pessoal do Dzongzar Khyentse Rinpoche, né, na Khyentse Foundation. Eu vou deixar os links depois, quem tiver interesse pelo texto, né? Nós vamos fazer então a leitura do resumo desse sutra a partir do Buda Dharma, né? Então, boa leitura para nós todos. Vamos lá, que possa sempre seguir nos inspirando. Deixa eu compartilhar a tela. Primeiro a gente vai fazer a nossa aspiração, que todos possam se conectar com sua verdadeira natureza, que possam reconhecer seu pleno potencial e abrir o seu coração para beneficiar todos os seres. A gente faz essa motivação de Bodhicitta, o espírito do despertar, que a gente possa sempre seguir no caminho do Bodhisattva até a liberação da iluminação. Naquela época vivia em Vaishali um rico homem de nome Vimalakirti. Ele havia realizado muitas ações positivas em vidas anteriores e conhecia a verdade de que as coisas nem nascem nem morrem. Dominando todos os ensinamentos, ele era capaz de refutar as visões errôneas. Ele honrava o voto de salvar os outros, conhecia suas mentes e guiava-os para o verdadeiramente nobre ensinamento. Ele havia satisfeito completamente a mente do Buda e era altamente considerado por todos. Ele oferecia generosamente para os pobres de sua grande riqueza, observava os preceitos, era perseverante, sempre suprimia sua raiva, esforçava-se constantemente e disciplinava sua mente para desenvolver concentração. Sua brilhante sabedoria iluminava as mentes obscurecidas dos ignorantes. Mesmo vivendo
uma vida secular, ele não estava apegado às coisas mundanas. Apesar de ter esposa e filhos, ele nunca era arrastado pelas paixões humanas. Apesar de ser servido por muitas pessoas, ele não se afastava do estado de tranquilidade e isolamento. Apesar de vestir roupas finas, de acordo com seu status, ele nunca perdia sua personalidade natural. Mesmo consumindo quaisquer tipos de comida, sua mente apreciava profundamente o sabor do Dharma. Em suas relações com os outros, ele visitava os lugares de prazer, mas guiava as pessoas desses lugares para os ensinamentos corretos. Ele ouvia os ensinamentos não budistas, porém nunca perdia sua fé verdadeira. Ele lia livros mundanos, mas desfrutava o verdadeiro Dharma. Às vezes, ele se envolvia na administração do Estado para oferecer paz ao povo. Ao entrar em escolas, ele ensinava aos jovens o verdadeiro Dharma. Quando visitava locais de prazer ou entrava em tavernas, ele utilizava tal oportunidade para ensinar os males da luxúria e a importância de possuir uma firme determinação. Ao se misturar com pessoas ricas e mercadores, ele ensinava que o Dharma e as ações positivas eram mais preciosos que as riquezas. Ele enfatizava a importância da perseverança para os reis que confiavam em seu poder e a importância de descartar a arrogância para os sacerdotes e monges que tendiam a ser orgulhosos. Para as pessoas em geral, ele enfatizava a importância da verdadeira felicidade ao invés de buscarem o caminho dos lucros imediatos. Vimalakirti, altamente respeitado como professor de sua era, encontrava-se doente em sua cama. Pessoas de todas as direções vieram visitá-lo. Vimalakirti aproveitava suas visitas para ensinar-lhes o Dharma. Ele disse: Vocês que estão ouvindo, compreendam que seus corpos estão constantemente mudando. Eles perderão o vigor, não importa o quão saudáveis possam ser. De fato, o corpo é afligido por uma miríade de doenças e um homem de sabedoria não confia nele. Ele é tão elusivo quanto o vapor d'água, rapidamente desaparecendo como bolhas. Nascido da sede do desejo, como o calor ondulante, o corpo é fraco, como uma bananeira, e surge de várias causas e condições, como fantasmas ou sombras ou sons. Ele é tão mutável quanto as nuvens flutuantes, desaparecendo instantaneamente como um relâmpago. E também este corpo não possui uma identidade ou entidade permanente, assim como a terra que não possui dono, como o fogo que não possui corpo, como os ventos que passam instantaneamente, não há vida permanente. Assim como a água, cuja forma se altera de acordo com o recipiente, não há uma personalidade imutável. Apesar de vários elementos se reunirem para formar o corpo, não há um núcleo. Além disso, este corpo é impuro. Apesar de se banhar e de consumir alimentos, mais cedo ou mais tarde ele será apanhado pela velhice e conduzido à morte. Assim, aqueles que sabem disto não deveriam se apegar ao corpo físico, mas deveriam aspirar a alcançar o corpo do Buda. O corpo do Buda é o corpo do Dharma. Ele nasce de toda bondade, sabedoria e verdade. Vocês, portanto, deveriam aspirar a realizar o caminho para a verdadeira iluminação. Assim, Vimalarkirti guiava muitas pessoas para o caminho verdadeiro, enquanto se encontrava doente em seu leito. Em certo momento, ocorreu o seguinte pensamento em sua mente: Agora estou doente em minha cama. Se o honrado pelo mundo tivesse piedade, provavelmente ele enviaria alguém para me visitar. O honrado pelo mundo soube do desejo de Vimalakirti e disse a Shariputra: Vá visitar Vimalakirti e veja como ele está. Shariputra respondeu: Honrado pelo mundo, eu não sou digno de visitar o chefe de família Vimalakirti. Algum tempo atrás, enquanto eu permanecia sentado em meditação, Vimalakirti veio até mim e disse: Shariputra, sentar-se não é necessariamente a verdadeira meditação. Quando alguém está totalmente livre da noção de corpo e mente, essa é a verdadeira meditação. A verdadeira meditação é o estado em que a mente está silenciosa e imóvel, mesmo em meio a várias atividades. A verdadeira meditação é seguir o caminho dos sábios, mesmo vivendo uma vida comum e ordinária. Ouvir diversas doutrinas não budistas sem se deixar confundir e praticar o caminho para a iluminação é a verdadeira meditação. Atingir o nirvana sem cortar as impurezas é a verdadeira meditação. Esse é o tipo de meditação que honrado pelo mundo reconhece. Honrado pelo mundo, eu não tive qualquer resposta a oferecer diante disto e assim permaneci em silêncio. Devido a isso, não sou qualificado para visitá-lo.
Assim, o honrado pelo mundo pediu para mal de Galariana ir, mas mal de Galariana disse: honrado pelo mundo, eu também não sou digno de visitar Vimalakirti. Certa vez, quando eu estava expondo o Dharma para um grande número de seguidores em Vaishali, Vimalakirti veio até mim e disse: quando você falar sobre o Dharma, você deveria explicar o Dharma tal como ele é. A verdade da talidade é não discriminatória. Portanto, não deveria haver pensamentos discriminatórios, como eu ensinei por parte do professor, ou pensamentos discriminatórios, como eu ouvi por parte do aluno. Deveria ser como um apresentador de teatro de bonecos, conversando com seus fantoches. Ao ensinar, você deveria saber que há alguns cujas capacidades são superiores e alguns cujas capacidades são inferiores. Sabendo disto, com um grande coração compassivo, você deveria ensinar o Dharma da ausência de impedimentos, sempre mantendo em mente a ideia de retribuir a misericórdia do Buda e a ideia do crescimento contínuo dos três tesouros. Honrado pelo mundo, quando vi Malakirti disse isto, as 800 pessoas que lá se reuniam decidiram seguir o caminho. Visto que não possuo tal habilidade, não posso visitá-lo. Honrado pelo mundo, então chamou Mahakashyapa e respondeu: honrado pelo mundo, eu também não sou qualificado para visitar Vimalakirti. Algum tempo atrás, quando eu estava mendigando em um pobre vilarejo, ele veio até mim e disse: Mahakashyapa, apesar de você possuir um coração compassivo, você é incapaz de estendê-lo a todos igualmente. Você abandonou os ricos e está esmolando comida em uma vida empobrecida. Você deveria esmolar comida imparcialmente de casa em casa. Ao entrar em uma vila, pense na vila como vacuidade. Não se deixe possuir pelas coisas. Pense nas vozes que ouve como simples sons. Pense nas fragrâncias que sente como ventos. Não pense nos sabores quando comer. Qualquer pessoa que você entre em contato, pense nela como alguém que está contribuindo para a sua realização da sabedoria da iluminação. Desta forma, sempre que receber comida, ofereça ao doador a mente para que ele siga o caminho. E a comida deveria ser oferecida a todos os Budas e sábios antes de você comer. Ao fazer isto, você não deveria manter nenhum apego à vida mundana, nem qualquer pensamento de evitar o mundo delusório ao entrar no Nirvana. Japa, não procure por qualquer diferença nos méritos de donativos recebidos e não pense sobre ganhos ou perdas. Esmolar com esta mente não permitirá que a oferenda seja inútil. Honrado pelo mundo, quando eu vi essas palavras, eu fiquei exultante e comecei a ter maior respeito por todos os seguidores do caminho. Não estou em posição de visitar e confortar este grande homem leigo. Então, honrado pelo mundo, escolheu Chubut, mas ele também se desculpou. Certa vez eu fui até a casa de Vimalakirti para mendigar comida. Ele tomou minha tigela, encheu-a de arroz e me disse: Chubut, se você sabe que todas as coisas são iguais, então você pode aceitar essa comida. Você pode aceitar essa comida se não estiver perturbado por obscurecimentos e se não precisar eliminá-los. Se alguém se alcançar a sabedoria de estar livre do amor e da luxúria, mesmo estando preso ao amor e à luxúria, se você não se apegar à discriminação, mesmo vivendo nela, Chubut, se eu fizer essa oferenda enquanto você ainda sustenta uma mente discriminatória, você não receberá benefícios, mas cairá nos três destinos maléficos. Honrado pelo mundo, quando eu ouvi essas palavras, fiquei perdido e não soube o que responder. Quando eu estava prestes a partir, Vimalakirti disse: Chubut, pegue esta comida, não tenha medo. Caso o Buda fizesse alguém aparecer magicamente criticando dessa forma, você teria medo? Eu disse que não teria. Ele disse: todas as coisas são ilusórias, não há nada a temer. Pessoas sábias não se apegam a palavras, você não deve temer. Isso porque as palavras não são a verdadeira natureza das coisas. A liberação espiritual existe onde não há palavras. Honrado pelo mundo, eu não sou capaz de visitá-lo e confortá-lo em sua doença. Então, honrado pelo mundo, apontou para Purna. Mas Purna respondeu: eu não posso visitar Vimalakirti em seu leito de doença. Uma vez eu estava expondo Dharma a novos discípulos que haviam deixado recentemente seus lares. Vimalakirti veio até mim e disse: Purna, primeiramente você deveria estar em meditação, percebendo as mentes das pessoas, e só então você deveria ensinar o Dharma.
Alimento envenenado não deveria ser colocado em uma tigela feita de joias. Tentar ensinar o Dharma a partir de uma compreensão superficial prejudicará aqueles que estão bem. Seria como colocar o grande oceano na pegada de uma vaca ou identificar a luz de um vagalume como a luz do sol. Purna, estes discípulos decidiram uma vez praticar o Dharma Mahayana, mas mais tarde o perderam de vista. Como é possível guiar essas pessoas com uma sabedoria superficial, com uma visão de uma pessoa cega? Então, ele entrou em meditação e fez com que aqueles discípulos recuperassem suas mentes originais de seguidores do Dharma Mahayana. Os discípulos prestaram reverência aos seus pés, ouviram seu ensinamento e alcançaram o estágio de não retorno da iluminação. Eu me convenci, então, que sem conhecer as capacidades dos alunos, é impossível ensinar o Dharma. É por essa razão que eu sou incapaz de visitar Vimalakirti. Honrado pelo mundo, indicou então Mahakatyayana, que também declinou, dizendo: honrado pelo mundo, eu também não posso visitar Vimalakirti. Certa vez, quando honrado pelo mundo expôs a essência do Dharma, eu dei sequência aos ensinamentos sobre impermanência, sofrimento, vacuidade, ausência de identidade e nirvana. Então Vimalakirti veio até mim e disse: Katyayana, você não deveria falar sobre o Dharma da realidade com uma mente transitória. Todas as coisas não vêm a existir e nem cessam sua existência. É isso que a impermanência significa. Diversas sensações surgem. Elas não são realmente existentes, portanto, não há nem sofrimento nem alegria. Isso é a essência do que é o sofrimento. Saber que todas as coisas são, em última análise, propriedades nossas, é conhecer a vacuidade. Saber que a identidade e a ausência de identidade não são duas coisas diferentes, é conhecer a ausência de identidade. Saber que todas as coisas não vêm à existência e não cessam de existir é o significado do Nirvana. Quando Vimalakirti explicou as coisas desta maneira, os discípulos se libertaram da escravidão da mente. Essa é a razão que me impede de visitá-la. O honrado pelo mundo apontou a Niruda, mas ele respondeu: honrado pelo mundo, não posso assumir tal responsabilidade. Algum tempo atrás, quando eu estava caminhando, um Deus veio até mim e me perguntou sobre o poder sobre-humano do olho divino. Eu apontei para a manga que tinha em minha mão e disse: eu posso ver os 3.000 grandes mundos tão claramente quanto vejo essa fruta. E Malakirti apareceu e disse a Niruda: o olho divino possui a função da visão ou não? Se ele possui, então não é diferente do assim chamado poder divino dos não-budistas. Se não possui, então não há tal coisa como visão para ele. Eu não pude dizer nada sobre essas palavras e permaneci em silêncio. Os deuses estavam maravilhados, prestaram homenagem a ele e perguntaram: quem possui o verdadeiro olho divino? E Malakirti respondeu: apenas o honrado pelo mundo. Ele está continuamente no estado de concentração e percebe todas as terras búdicas, mas nunca mantém qualquer pensamento de discriminação entre o eu e os outros, entre a existência e a inexistência. Ouvindo isso, os deuses decidiram seguir o caminho do Buda, prestaram homenagem a Vimalakirti a seus pés e partiram. Essa é a razão que me impede de visitar Vimalakirti. Então, honrado pelo mundo, disse ao Pali para fazer a visita. O Pali disse: honrado pelo mundo, não estou apto a seguir essa ordem. Certa vez havia 2 discípulos que estavam com vergonha de se apresentar honrado pelo mundo devido a uma quebra de disciplina. Eles vieram até mim e perguntaram como poderiam eliminar suas dúvidas e remorso e serem perdoados por suas transgressões de regras disciplinares. Eu os instruí a confessarem diante de 25 discípulos de acordo com as regras da Sangha. Vimalakirti veio até mim e disse: o pare não agrave as transgressões deles dizendo essas coisas. Você deveria aliviá-los imediatamente de suas ofensas e não perturbar suas mentes. Pare, quando a mente é liberada, os obscurecimentos ainda permanecem? Quando eu disse: não haverá obscurecimentos remanescentes. E Malakirti disse: o pare, delusão, visões pervertidas e apego às identidades são obscurecimentos, mas quando você se liberta deles, você é puro. Todas as coisas vêm à existência e cessam de existir. Estão constantemente mudando e não param de seguir esse processo. Elas são como ilusões e relâmpagos. É errado vê-las como realmente existentes.
como sonhos, chamas ou a lua na superfície da água e as formas em um espelho. Todas as coisas são imagens refletidas na mente enganada. Saber isto é seguir as regras disciplinares. Os dois discípulos se libertaram dos pensamentos de dúvida e remorso. Eles desejaram obter o poder da eloquência e persuasão que Vimalakirti apresentava. Essa é a razão pela qual não posso fazer a visita. O honrado pelo mundo apontou para Raula, que disse: Eu sou como os outros, não sou capaz de vê-lo. Certa vez, os filhos de pessoas abastadas em Vaishali vieram até mim e perguntaram: Por que você, que estava destinado a ser um rei, renunciou ao trono e abandonou o lar para seguir o caminho? Quais benefícios você vê em ser um mendicante? Eu lhes expliquei quais são os méritos e benefícios de ser um mendicante, conforme fui ensinado pelo honrado pelo mundo. Então Vimalakirti veio até mim e disse: Raula, você não deveria explicar sobre os méritos e benefícios de um mendicante. A razão para isso é que méritos e benefícios só podem ser citados em relação a coisas relativas e não podem ser discutidos em relação às coisas absolutas. Os mendicantes possuem um valor incomensurável e, portanto, não possuem méritos ou benefícios. Além do mais, Vimalakirti disse aos filhos dos ricos: Eu lhes aconselho abandonarem o lar e seguirem o caminho do Dharma correto. É raro nascer em uma época em que um Buda existe. Então os filhos dos ricos disseram: Ouvimos dizer que honrado pelo mundo não nos permite abandonar o lar, a não ser que tenhamos a permissão de nossos pais. E Malakirti respondeu: Vocês precisam apenas seguir o verdadeiro caminho, porque isto é abandonar o lar. Os filhos dos ricos resolveram seguir o caminho verdadeiro. Essa é a minha razão para não poder fazer essa visita. Então, honrado pelo mundo, ordenou a Ananda para realizar a tarefa. Ananda respondeu: Não sou capaz de assumir essa responsabilidade. Algum tempo atrás, quando honrado pelo mundo sofria de uma pequena doença, eu quis lhe oferecer um pouco de leite. Enquanto eu permanecia parado diante do enorme portão da casa de um Brahmane, com uma tigela de mendicância em minhas mãos, Vimalakirti veio até mim e perguntou pela razão do meu ato. Quando eu lhe disse a razão, ele respondeu: Pare, Ananda. O honrado pelo mundo possui um corpo de diamante. Em alguém que cortou todos os males e reuniu todas as virtudes, qual doença ou tormento poderia haver? Se os seguidores de outros ensinamentos ouvirem isso, eles irão certamente dizer: Como poderia alguém incapaz de curar suas próprias doenças tratar dos outros? Tal pessoa não é digna de ser nosso professor. Você deveria partir imediatamente daqui para que ninguém ouça isto. Honrado pelo mundo, ao ouvir isso, fiquei profundamente envergonhado e pensei: eu sempre estive próximo ao honrado pelo mundo, mas talvez eu tenha entendido mal os ensinamentos. Então uma voz veio do alto dizendo: É realmente como Vimalakirti disse. Entretanto, honrado pelo mundo, manifestando-se nesse mundo, que está contaminado pelos cinco venenos, apareceu como doente para salvar as pessoas. Você não deve considerar uma vergonha oferecer-lhe leite. Honrado pelo mundo, tal era a sabedoria e o poder de persuasão de Vimalakirti. Não sou digno de fazer-lhe uma visita ou de confortá-lo. Cada um dos 500 grandes discípulos expressou suas próprias razões para declinar este papel. Então, o honrado pelo mundo ordenou ao Bodhisattva Maitreya para fazer a visita e perguntar sobre sua doença. Mas o Bodhisattva também declinou, dizendo: Honrado pelo mundo, eu, assim como os outros, não posso ir até lá. Aqui está a razão. Certa vez eu estava com os deuses no céu de Tushita, discursando sobre a prática que leva ao estágio onde não há retrocesso para os reinos inferiores. E Malakirti veio até mim e disse: Maitreya, ouvi dizer que o honrado pelo mundo predisse que você alcançará a verdadeira sabedoria em sua próxima vida. Mas o que significa a palavra vida? Se a vida passada já se foi, se a vida futura ainda não está aqui, se a vida atual está constantemente mudando e nunca é a mesma nem por um instante. Além do mais, se há a vida da iluminação onde não há surgimento ou cessação, ela já é o estado da iluminação, que não necessita de predições para ser realizado. Visto que todos os seres não podem existir fora da talidade, se Maitreya pode receber a predição da realização, todos os outros também deveriam recebê-la. Se Maitreya é capaz de extinguir os obscurecimentos, todos também deveriam ser capazes de fazê-lo. Maitreya, portanto, você não deveria guiar os deuses com o seu ensinamento. Honrado pelo mundo, quando Vimalakirti discursou dessa forma,
Todos os deuses conquistaram o olho do Dharma. Não me é possível ir visitá-lo. Honrado pelo mundo, ordenou a um jovem de nome Prabhavyuha a ir, mas ele também recusou, dizendo: honrado pelo mundo, certa vez, quando eu estava prestes a deixar a cidade de Vaishali, ele estava por lá. Eu lhe perguntei de onde ele vinha, e ele respondeu que vinha do local do aprendizado do Dharma. Quando perguntei onde ficava o local do aprendizado do Dharma, ele disse: a mente correta é o local para o aprendizado do Dharma, porque não há falsidade nela. A determinação de praticar é o local para o aprendizado do Dharma, porque ela realiza os esforços aplicados. A mente profunda é o local para o aprendizado do Dharma, porque ela aumenta as virtudes. A mente que segue o caminho é o local para o aprendizado do Dharma, porque nela não há erro. As seis perfeições da generosidade sem esperar recompensas, observando os preceitos com aspiração, a paciência sem impedimentos para com todos, esforçar-se sem qualquer preguiça, a concentração que controla a mente e a sabedoria que torna possível enxergar todas as coisas, todas são o local para o aprendizado do Dharma. As quatro mentes incomensuráveis da bondade amorosa que ama todos igualmente, a compaixão que alivia o sofrimento dos outros, a alegria com o Dharma e a felicidade dos outros e a não discriminação entre amor e ódio, são o local para o aprendizado do Dharma. Ouvir sobre os meios hábeis que podem guiar os outros à iluminação é o local para o aprendizado do Dharma. Os obscurecimentos são o local para o aprendizado do Dharma, pois através deles, a verdadeira realidade pode ser conhecida. As pessoas são o local para o aprendizado do Dharma, pois através delas, a ausência de identidades pode ser conhecida. Todas as coisas são o local para o aprendizado do Dharma, pois através delas, a vacuidade de todas as coisas pode ser entendida. Os três mundos são o local para o aprendizado do Dharma, pois não há outro lugar para ir. O rugido do leão destemido é o local para o aprendizado do Dharma. Conhecer todas as coisas em um pensamento através da onisciência é o local para o aprendizado do Dharma. Se um Bodhisattva cultivar o caminho desta forma e guiar os outros, então todas as suas ações, mesmo uma ação como levantar ou abaixar sua perna, serão o local para o aprendizado do Dharma. Quando Vimalakirti terminou seu discurso, 500 deuses decidiram seguir o caminho. É por isso que não sou capaz de visitá-lo. Honrado pelo mundo, apontou Bodhisattva Jagatindara. Ele também declinou, dizendo: certa vez, enquanto eu estava sentado em um quarto silencioso, um demônio personificando Deus guardião Indra, acompanhado por 12.000 deusas, cantando harmoniosamente com harpas e tambores, desceram até lá. Depois de prestar homenagem aos meus pés, ele ficou parado ao lado. Naquele momento eu pensei que ele era Indra e lhe disse: Indra, não importa o tamanho do prazer que esteja ao seu alcance, não se entregue a ele. Perceba como o desejo é passageiro. Procure a fonte do bem. Ao invés de se fixar ao seu corpo, vida e tesouros, pratique o Dharma que é inexaurível. Ele respondeu: Bodhisattva, por favor, aceite essas donzelas celestiais e use-as como suas servas para limpar sua residência. Eu disse: elas não têm uso para um mendicante. Naquele momento, Vimalakirti veio até mim e disse: este não é Indra, é um demônio que está tentando seduzi-lo. Então ele disse ao demônio: você deveria dar essas mulheres para mim. Quando o demônio desapareceu apavorado, Vimalakirti disse às donzelas celestiais: agora que o demônio deu todas vocês para mim, vocês devem tomar a resolução de seguir o caminho. Ele as guiou até a aspiração, cada uma de acordo com sua capacidade, e disse: agora que vocês decidiram seguir o caminho, alegrem-se com o Dharma. Vocês não deveriam desfrutar os prazeres dos desejos. Uma das donzelas perguntou: o que é a alegria no Dharma? Vimalakirti disse: a alegria do Dharma é ter fé no Buda, desejar ouvir o Dharma e ter respeito e ser caridosa com os outros. Além disso, significa libertar-se do desejo e encarar seus corpos como inimigos. Viver de acordo com o Dharma, cortando os obscurecimentos, não tendo medo de ouvir o Dharma, protegendo-se dos amigos maldosos, mantendo relações próximas com bons amigos, mantendo a mente pura e praticando o Dharma ilimitado. Estas são as formas de encontrar a alegria no Dharma. As donzelas celestiais ficaram exultantes com o ensinamento de Vimalakirti e abandonaram o desejo pelos prazeres
e puderam retornar ao palácio do demônio. Mas uma das donzelas perguntou: como deveríamos nos comportar no palácio do demônio? E Malakith disse: irmãs, aprendam a forma da lâmpada infinita. 100.000 lâmpadas podem ser acesas a partir de uma única lâmpada. Assim, o que antes era escuro se ilumina. Da mesma forma, um Bodhisattva ensina 100.000 pessoas e as guia à determinação de seguir o caminho do Buda. As mentes determinadas a seguir o caminho não mudarão. Se vocês viverem no palácio do demônio, deveriam guiar inúmeros demônios à determinação de seguir o caminho de acordo com o ensinamento da lâmpada infinita, desta forma retribuindo a compaixão do Buda. As donzelas prestaram homenagem reverentemente a Vimalakirti e retornaram ao palácio do demônio. Honrado pelo mundo, Vimalakirti possui um poder sobre-humano, sabedoria e poder de persuasão tão grandes que eu não posso de forma alguma visitá-lo. Honrado pelo mundo, então indicou o Bodhisattva Sudatta, filho de um homem abastado. Sudatta também declinou, dizendo: honrado pelo mundo, não sou qualificado para ser mensageiro. Alguns anos atrás, eu organizei um encontro do Dharma para praticar a generosidade caridosa, e por dias eu ofertei presentes aos monges e aos pobres. E Malakite chegou e disse: filho de ricos, ao invés de realizar o encontro para oferecer tesouros, você deveria patrocinar o encontro para oferecer o Dharma. Eu lhe perguntei o que queria dizer por generosidade do Dharma, e ele respondeu: um presente do Dharma é oferecido de uma única vez para todos. Ou seja, seguindo o caminho do Buda, tenha grande compaixão para salvar os outros. Mantenha a mente alegre para que o Dharma prevaleça. Mantenha uma mente não discriminatória para alcançar a alegria, a verdadeira sabedoria. Ofereça com caridade para suprimir a ganância. Observe a disciplina para guiar aqueles que violam os preceitos. Seja paciente e esforce-se. Alcance a sabedoria pela concentração. Saiba da verdade da vacuidade ao ensinar os outros. Saiba que todas as coisas são um agrupamento temporário de elementos e que não há uma natureza própria permanente. Determine-se a restringir as paixões maldosas, aproximando-se dos sábios. Evite o apego ao mundo com a mente focada no Buda. Ouça atentamente e viva de acordo com o ensinamento. Permaneça em silêncio e viva o Dharma livre de tensões. Pratique meditação para se aproximar da sabedoria do Buda. Liberte os outros de seus grilhões. Leve-os a vidas virtuosas. Corte os obscurecimentos, purifique a terra e conquiste todos os tipos de sabedoria. Isso se chama reunião para oferecer o Dharma. O Bodhisattva nessa reunião é chamado de mestre doador e solo da felicidade. Honrado pelo mundo, quando Vimalakirti ensinou esse Dharma, 200 Brahmanes resolveram seguir o caminho do Buda. Minha mente foi purificada. Eu prestei homenagem a seus pés e ofereci meu colar para ele. Ele o aceitou e o partiu em dois. Ele deu uma das metades para o mais pobre mendigo da reunião e a outra metade para o Buda Sudurjana. Vimalakirti disse: se o doador mantiver uma mente de igualdade que não discrimina ao oferecer para os mais humildes ou ao fazer oferendas ao Buda, e ao mesmo tempo não espera quaisquer resultados favoráveis do ato, este é chamado de presente perfeito do Dharma. Daquele momento em diante, o mendigo humilde decidiu seguir o Dharma. Por essa razão, eu sou incapaz de ir até ele. Assim, todos esses bodhisattvas se recusaram a aceitar a missão de visitar o enfermo Vimalakirti. Então, honrado pelo mundo, apontou o Bodhisattva Manjushri. Manjushri respondeu: honrado pelo mundo, Vimalakirti aperfeiçoou o Dharma completamente. Ele possui sabedoria desobstruída e sabe como expor e praticar o Dharma. Ele conquistou todos os demônios e usa poderes sobre-humanos à vontade. Eu não sou qualificado para competir com ele, mas visto que este é o desejo do honrado pelo mundo, eu irei até lá visitá-lo. Muitas pessoas, incluindo os bodhisattvas e discípulos, acompanharam Manjushri até Vaishali. E Malakirti previu sua vinda. Com seu poder sobre-humano, ele removeu todas as posses e servidores e deixou o quarto vazio, exceto pela cama na qual ele estava deitado aguardando Manjushri. Você é muito gentil em vir. Manjushri, você veio sem vir e de uma forma invisível. Manjushri disse: é como você disse. Uma vez aqui não virei novamente, e uma vez ido não irei novamente. Pois para aquele que vem não há lugar para vir, e para aquele que vai não há lugar para ir.
Seja como for, como anda sua doença, Vimalakirti? Qual é a causa de sua doença e quanto tempo ela irá durar? Vimalakirti respondeu: Da ignorância surge o apego. Minha doença começou aí. Eu estou doente porque todos estão doentes. Se eles não estiverem mais doentes, minha doença também não mais existirá. Pois um bodhisattva vem para esse mundo de delusão pelo bem das pessoas. Os pais ficam doentes quando suas crianças estão doentes. Eles ficam bem quando seus filhos estão bem. Manjushri perguntou: Qual é a causa de sua doença? E Malakirti respondeu: A doença de um bodhisattva é causada pela grande compaixão. Manjushri, por que este quarto está vazio e onde estão seus servidores? E Malakirti respondeu: Este quarto está vazio porque todos os mundos são vazios. Você diz que não há servidores, mas todos os demônios e proponentes de ensinamentos errôneos são meus servidores. A razão é que os demônios desejam que as pessoas permaneçam na delusão, enquanto que um bodhisattva as salva da delusão. E também os proponentes de ensinamentos errôneos desejam as visões errôneas, mas os bodhisattvas não são influenciados por essas visões. Manjushri perguntou: É sua mente ou seu corpo que está doente? E Vimalakirti respondeu: Eu não faço parte do corpo, portanto, meu corpo não está doente. Eu sei que a mente é como uma ilusão, portanto, a mente não está doente. Apenas porque as pessoas estão doentes, eu também estou doente. Manjushri respondeu, perguntou: Como deveria um bodhisattva confortar aqueles que estão doentes? E Vimalakirti respondeu: Faça-os entenderem que o corpo é impermanente, mas não lhes diga para terem aversão pelo corpo. Diga-lhes que o corpo é sofrimento, mas não lhes diga para permanecerem no nirvana. Diga-lhes que o corpo não possui essência, mas isso não significa abandonar as pessoas. Um bodhisattva não deveria se esquecer de ensinar-lhes. É importante que eles se arrependam de seus erros passados, mas não os deixe sofrerem devido a esses erros. Através de sua própria experiência, um bodhisattva deveria ter compaixão pela pessoa doente. Faça-os saberem das dores sofridas desde o passado sem fim, mas procure encorajá-los, orientando-os a se tornarem Budas, os grandes reis da medicina, que podem curar as doenças de todas as pessoas. Então Manjushri perguntou: como as pessoas doentes deveriam controlar suas mentes? E Malakirti respondeu: as pessoas doentes deveriam pensar desta forma. Esta doença foi causada pelo veneno do obscurecimento e ela não possui qualquer entidade substancial. Além do mais, este corpo é apenas um agregado temporário e não um mestre ou uma essência, onde então podem se dar as doenças. E também uma pessoa doente deveria pensar que não há doença real nela ou nos outros. O Bodhisattva deveria eliminar a compaixão que surge do apego. Pelo contrário, ele deveria despertar a compaixão após eliminar incontáveis delusões, pois a compaixão que surge do apego às vezes irá se cansar. Quando o apego for descartado, não haverá mais escravidão. Alguém que esteja escravizado não pode liberar os outros da escravidão. O que é então estar escravizado e o que é a liberação? A indulgência no êxtase da meditação é estar escravizado, e o ato de renascer como meio hábil é a liberação. A sabedoria sem meios hábeis é a escravidão. A sabedoria acompanhada de meios hábeis é a liberação. Meios hábeis sem sabedoria são escravidão. Meios hábeis com sabedoria são a liberação. Enxergar que o corpo é impermanente, pleno de dor e que não há substância permanente é sabedoria. Apesar do corpo estar no mundo de ilusão, e doente, ser generoso abundantemente e incansavelmente é o que se chama de meios hábeis. O corpo não pode ser separado da doença e a doença não pode ser separada do corpo. Se a doença e o corpo forem vistos nem como novos ou velhos, isso se chama sabedoria. Apesar do corpo estar doente, não abandonar este mundo e não desejar entrar no nirvana é chamado de meios hábeis. Além disso, uma pessoa doente não deveria se apegar demais a ideia de controlar sua mente, mas isso não significa que o controle da mente não é necessário. Esforço demasiado no controle é dar importância exagerada às virtudes, mas negligenciar o controle é ser um tolo. O caminho do Bodhisattva está livre dos dois extremos, é o caminho do meio. A prática dos Bodhisattvas não é o caminho das pessoas comuns, tolas, nem é o caminho dos sábios. Não é nem o caminho imaculado, nem o caminho puro.
Andar pelo caminho do demônio, mas mesmo assim destruir o caminho do demônio é a prática do Bodhisattva. E também, apesar de alguém desejar abandonar o mundo de delusão, mas se não possuir a intenção de extinguir seu corpo e mente, esta é a prática do Bodhisattva. Apesar de um Bodhisattva saber que todas as coisas nem nascem nem deixam de existir, ainda assim ele se esforça para embelezar este mundo. Essa é a prática do Bodhisattva. Um Bodhisattva sabe que uma terra búdica é eternamente silenciosa e vazia, porém ele enxerga diversas terras búdicas puras. Ao realizar o caminho do Buda, ao ensinar o Dharma do Buda, ou mesmo ao entrar no Nirvana, ele não negligencia o caminho do Bodhisattva de oferecer abundantemente aos outros. Essa é a prática do Bodhisattva. Naquele momento, Shariputra percebeu que não havia assentos no quarto. Ele pensou consigo: onde poderão sentar esses bodhisattvas e discípulos? E Malakirti soube imediatamente o que se passava pela mente de Shariputra e perguntou: você veio até aqui buscando Dharma ou para se sentar? Shariputra respondeu: em busca do Dharma. Vimalakirti disse: Shariputra, alguém que verdadeiramente busca o Dharma não tem cobiça em relação ao seu corpo ou à sua mente. Para alguém que verdadeiramente busca o Dharma, não há nada a ser buscado em todos os três mundos, nem mesmo os três tesouros, Buda, o Dharma e a Sangha. Portanto, mesmo que ele veja um sofrimento, ele não pensa em cortar os obscurecimentos, que são sua causa. Nem mesmo ele pensa em praticar o caminho para sua iluminação. Estas seriam construções mentais desnecessárias, surgindo da ideia de que os obscurecimentos e o nirvana são diferentes. Shariputra, todas as coisas estão em equilíbrio. Agarrar-se aos pensamentos de nascimento e extinção é não seguir o Dharma. Todas as coisas são livres da mente de fixação e discriminativa. Estar apegado a isto não é o caminho para seguir o Dharma. O Dharma existe em todos os lugares. Ele não tem um local fixo ou forma. Portanto, se alguém enxergar o Dharma em um local ou perceber sua forma, não estará seguindo o Dharma. O Dharma não permanece em um local, nem é objeto da visão, da audição ou do conhecimento. Assim, é impossível realizar o Dharma através da percepção ou do pensamento. E também, visto que o Dharma não pode ser criado, ele é dito não criado. Quando alguém se fixa aquilo que é criado, não está seguindo o Dharma. Portanto, Shariputra, alguém que siga o Dharma não deveria estar apegado a qualquer coisa. Então Vimalakirti voltou-se para Manjushri e disse: você viajou para muitos reinos. Em qual reino você encontrou o supremo trono de leão? E Manjushri respondeu: andando incontáveis reinos para o leste, encontra-se um reino chamado Sumerodvaja. Nesse reino há um Buda com o nome Pradiparaja. Ele se encontra agora mesmo no elevado e amplo trono de leão. Esse trono é o trono supremo. Ao ouvir isso, Vimalakirti, com o consentimento do Buda, Pradiparaja, trouxe 30.000 tronos de leão para seu quarto, através de seu poder sobre-humano. Mas o quarto era grande o bastante para acomodar todos eles. A cidade e o país não ficaram obstruídos pelo grande número de tronos enormes. Vimalakirti convidou todos que estavam no quarto para assumirem os tronos ornamentados. Sáttivas que possuíam poderes sobre-humanos transformaram suas formas e assumiram os assentos. Mas os bodhisattvas dos estágios iniciais, os discípulos que estavam satisfeitos com ensinamentos inferiores, não foram capazes de alcançar os grandes assentos. Vimalakirti lhes disse que se meditassem no Buda Sumero Pradiparaja, eles seriam capazes de alcançar os tronos. Quando todos já estavam sentados, Vimalakirti disse a Shariputra, que ainda estava confuso. Shariputra, todos os Budas e Bodhisattvas alcançaram uma liberação inconcebível. Todos que alcançaram esse estado são capazes de inserir o enorme Monte Sumero em uma pequena semente de papoula, ou de colocar os quatro grandes mares em um poro de sua pele. Porém, a montanha mantém o seu tamanho e formas originais, e os peixes, nagas e asuras nem mesmo percebem o que ocorreu.
E também, dependendo do desejo de cada um, 7 dias de vida podem ser percebidos como sendo tão longos quanto um kalpa, ou um período de um kalpa pode ser sentido como sendo tão curto quanto 7 dias, ou pode sinalar todos os ventos dos mundos nas 10 direções e ainda assim não prejudicar a própria saúde ou as árvores. E também, Shariputra, é possível surgir em um corpo búdico, ou no corpo de um sábio ou Deus, transformar todas as vozes do mundo para vozes de Budas e permitir que todas as pessoas ouçam o Dharma, por exemplo, da impermanência, sofrimento, vacuidade, ausência de identidades. Shariputra eu oferecia apenas uma breve descrição da inconcebível liberação. Se eu fosse descrever em detalhes, não seria capaz de o fazer mesmo em um período de um kalpa. Manjushri lhe perguntou: como um bodhisattva vê as pessoas? Vimalakirti respondeu: ele vê as pessoas como ilusões criadas por um mágico, como ou como a lua refletida na superfície da água, ou como uma imagem em um espelho, ou como ondas de calor tremulantes, ou como nuvens flutuando no céu, ou como bolhas na água, ou como a luz de um relâmpago, ou como traços da trajetória das aves voadoras, ou como filhos de uma mulher estéril, ou sonhos após o despertar. Manjushri perguntou: se um Bodhisattva vê as pessoas com tal sabedoria, como é possível ter compaixão por elas? Vimalakirti respondeu: um Bodhisattva, ao entender que as pessoas são assim, desenvolve verdadeira compaixão. Com serenidade, livre de obscurecimentos, e uma compaixão tão ilimitada como a vastidão dos céus, puro e calmo, ele guia as pessoas para alcançarem paz mental. Manjushri seguiu perguntando: o que são a bondade e o júbilo? Vimalakirti respondeu: compartilhar os méritos alcançados com todos os seres é a bondade, e encontrar alegria na generosidade é o júbilo. Então Manjushri perguntou: onde deveriam se apoiar aqueles bodhisattvas que são temerosos de nascimento e morte? A resposta de Vimalakirti foi: eles deveriam se apoiar no poder meritório do Buda. Manjushri perguntou: o que deve ser feito para se apoiar no poder meritório do Buda? E Malakirti respondeu: devem-se ajudar todos os seres a alcançar a liberação. E o Manjushri perguntou: para salvar os outros, o que deve ser eliminado? E Malakirti respondeu: faça-os se livrarem de seus obscurecimentos. Manjushri perguntou: o que eles deveriam fazer para se livrar de seus obscurecimentos? E Malakirti respondeu: faça-os repousarem na atenção mental correta. Manjushri lhe perguntou como guiá-los à atenção mental correta, e Malakirti respondeu: faça-os compreenderem que todas as coisas não nascem e não morrem. Manjushri lhe perguntou: o que é que não nasce e não morre? E Malakirti respondeu: a maldade não nasce e a bondade não morre. Manjushri lhe perguntou: qual é a raiz do bem e do mal? E Malakirti respondeu: o corpo. Manjushri lhe perguntou: qual é a raiz do corpo? E Malakirti respondeu: a cobiça. Manjushri lhe perguntou qual é a raiz da cobiça. E Malakirti respondeu a discriminação. Manjushri lhe perguntou qual é a raiz da discriminação. E Malakirti respondeu a visão pervertida. Manjushri lhe perguntou qual é a raiz da visão pervertida. E Malakirti respondeu ela surge daquilo que não possui uma natureza fixa. Manjushri lhe perguntou de onde vem aquilo que não possui uma natureza fixa. E Vimalakirti respondeu: visto que aquilo que não possui uma natureza fixa não permanece em lugar algum, é chamado de ausência de base. A ausência de base não possui uma raiz. Todas as coisas surgem desta ausência de base. Naquele momento, uma donzela celestial surgiu e lançou flores celestiais sobre as pessoas. Todas as flores que caíram sobre os bodhisattvas chegaram ao chão, mas aquelas que caíram sobre os discípulos ficaram grudadas nos seus corpos e não saíam. Os discípulos tentaram afastá-las, mas sem êxito. A donzela celestial perguntou a Shariputra: por que você está tentando afastar as flores? Shariputra disse: flores não são adequadas a mendicantes. A donzela celestial disse: e por que seriam flores inadequadas para os monges? As flores não guardam quaisquer pensamentos discriminatórios. Os pensamentos discriminatórios são seus, ó venerável. Não é adequado que alguém que deixou o lar para praticar o caminho do Buda sustente uma mente discriminatória. Quando não há discriminação, as coisas estão de acordo com o Dharma, de forma natural.
As flores não grudam nos bodhisattvas porque eles se libertaram de todos os pensamentos discriminatórios. Quando alguém tem medo, está sujeito a ser possuído por um espírito maligno. Igualmente, vocês veneráveis ainda têm alguns medos sobre nascimento e morte, e é por isso que o apego invade seus seres, visto que algumas forças negativas permanecem em vocês. Elas os fazem se apegar ao pensamento sobre as flores. Shariputra perguntou: Você está nesse quarto há muito tempo? A donzela celestial respondeu: A minha estadia neste quarto é como a liberação dos veneráveis das delusões. Shariputra perguntou novamente: Você está aqui há muito tempo? A donzela celestial respondeu: Desde quando os veneráveis alcançaram a liberação. Shariputra permaneceu em silêncio e não respondeu. A donzela celestial disse: Ó venerável de grande sabedoria, por que você mantém seus lábios selados? A liberação é uma experiência que não pode ser expressa em palavras, respondeu Shariputra. A donzela celestial disse: Palavras e letras são ambas manifestações da liberação. A liberação não pode estar fora dos limites das palavras e letras, pois todas as coisas são manifestações da liberação. Shariputra replicou: Mas estar livre da cobiça, da raiva e da ignorância não é a liberação? A donzela celestial disse: Honrado pelo mundo, assim ensinou como um meio hábil para aqueles que são arrogantes. Para aqueles livres da arrogância, ele ensinou que a cobiça, a raiva e a ignorância são, assim como são, a liberação. Shariputra disse: Donzela celestial, o que você diz é muito elevado. Com base em que realização você discursa dessa maneira? A donzela celestial respondeu: Por não ter nada a atingir ou a realizar, eu posso falar dessa maneira. Se eu tivesse algo para atingir e algo para realizar, isto faria com que eu me tornasse arrogante a respeito do Dharma. Então Shariputra disse: Donzela celestial, há mais de uma forma para seguir o caminho. Qual forma você seguiu? A donzela celestial disse: Eu não busco necessariamente um caminho fixo. É como entrar em uma floresta campaca. Sente-se apenas a fragrância das flores campaca e não se sente o cheiro de outras coisas. Quando se entra nesse quarto, não se deseja sentir a fragrância de qualquer santo além da suprema fragrância do Buda. De fato, a luz dourada brilha dia e noite neste quarto, de modo que a luz solar ou lunar não são necessárias. Nenhuma impureza que possa nos assolar é encontrada nesse quarto. Na verdade, deuses e bodhisattvas se reúnem aqui e sempre ensinam o caminho que beneficiará a si mesmos e aos outros. A bela música celestial soa infinitamente às portas do Dharma. Abundantes tesouros do Dharma salvam os pobres. Buda Shakyamuni, o Buda Amitabha, assim como os outros Budas surgem aqui em resposta aos desejos dos que aqui se encontram e ensinam a essência do Dharma. Neste quarto também são vistos os belos palácios dos deuses e as puras e imaculadas terras búdicas. Ó venerável, como este quarto está preenchido pelas virtudes supremas, não há ninguém que origine pensamentos discriminatórios. Então Shariputra perguntou: Por que você não troca sua forma feminina? A donzela celestial respondeu: Eu pensei sobre isso por um longo tempo, mas ainda não consigo achar que sou uma mulher. Por que então haveria necessidade de uma mudança? Suponha que um mágico conjure uma mulher ilusória e alguém venha e pergunte: Por que você não transforma aquela mulher? Seria esta uma questão apropriada? Shariputra respondeu: Na mágica não há uma forma definida a ser seguida, portanto não é necessário mudar. A donzela celestial disse: Todas as coisas são assim. Não há formas definidas e imutáveis. Não é necessário perguntar sobre a transformação do corpo de uma mulher. Naquele momento, a donzela celestial utilizou seu poder sobre-humano e transformou Shariputra em uma donzela celestial, e a si mesma em Shariputra, dizendo: Por que você não troca sua forma feminina? Shariputra, que havia se transformado em uma mulher, disse a si mesmo: Estranho, eu me transformei em uma mulher sem desejar isso. Então a donzela celestial disse: Se o venerável puder mudar sua forma feminina, provavelmente todas as mulheres também mudarão. Assim como o venerável, apesar de não ser uma mulher, está aparecendo em forma feminina, todas as mulheres não são o que se chama de mulheres. Portanto, honrada pelo mundo disse: Não há seres como homens ou mulheres. Quando a donzela celestial retirou seu poder sobre-humano, tanto Shariputra quanto ela retornaram às suas formas originais. A donzela celestial perguntou:
Para onde foi a forma feminina? Ela existe e ao mesmo tempo não existe, respondeu Shariputra. A donzela celestial disse: Todas as coisas fenomênicas parecem existir e ao mesmo tempo são não existentes. É isso que o honrado pelo mundo nos ensina. Shariputra perguntou: Após sua morte, onde você renascerá? A donzela celestial disse: Meu nascimento será como o nascimento temporário dos seres vivos que são criados pelo Buda. Shariputra perguntou: O que o Buda cria é vida fenomênica, não é vida real. A donzela celestial disse: As pessoas também são exatamente assim. Não há nascimento real ou morte. Shariputra perguntou: Quando você alcançará a iluminação do Buda? A donzela celestial respondeu: Quando você, venerável, voltar a ser um mortal comum, novamente eu alcançarei a iluminação do Buda. Shariputra disse: Eu nunca voltarei a ser um normal, um mortal comum. A donzela celestial disse: Eu também nunca alcançarei a iluminação do Buda. Isso porque não há um local fixo na iluminação, portanto, não há ninguém que a alcance. Shariputra disse: Apesar disso, todos os Budas alcançaram a verdade suprema. Disse que aqueles que já alcançaram e aqueles que ainda a alcançarão são tão numerosos quanto os grãos de areia das margens do Ganges. A donzela celestial respondeu: Foi apenas no sentido mundano convencional que os três tempos de passado, presente e futuro foram mencionados. Na verdadeira iluminação não há distinções tais como passado, presente e futuro. Venerável, você atingiu o estágio dos sábios? Shariputra respondeu: Eu compreendi que não há um estágio a ser atingido, um estado a ser atingido. A donzela celestial disse: Todos os Budas e Bodhisattvas atingiram a compreensão de que não há um estágio a ser alcançado. Então Vimalakirti relatou a Shariputra que a donzela celestial havia praticado o caminho por um longo tempo e tinha alcançado o estágio no qual é alcançada a realização de que não há nascimento ou extinção, e estava ensinando os outros livremente. Então Manjushri perguntou a Vimalakirti: Como um bodhisattva alcança o caminho do Buda? Vimalakirti respondeu: É fazendo coisas que o desviam do caminho que ele o alcança. Mesmo caindo nos infernos por ter cometido atos atrozes, ele não apresenta qualquer agonia. Ao entrar no reino dos animais, não tem ignorância alguma. Ao cair no reino dos demônios famintos, méritos são acumulados. Mesmo quando parece ser ganancioso, ele está livre do apego. Mesmo demonstrando raiva, ele controla sua mente. Mesmo demonstrando parcimônia, ele abre mão de tudo, inclusive da sua própria vida. Aparentemente violando os preceitos, ele é cuidadoso para não cometer mesmo a menor negatividade. Mesmo parecendo bajulador, ele utiliza meios hábeis de acordo com o Dharma. Apesar de parecer arrogante, ele é realmente humilde. Apesar de aparentemente seguir caminhos maléficos, ele vive em harmonia com a sabedoria do Buda. Apesar de viver na abundância, ele reconhece a impermanência, não caindo na indulgência. Mesmo possuindo uma esposa, ele está livre de luxúria. Mesmo levando uma vida negativa, ele está guiando os outros para uma vida positiva. Mesmo ao apresentar a entrada no Nirvana, ele não está se excluindo do estado de nascimento e morte. Mas justo ao fazer essas coisas que vão contra o caminho, ele realizará o caminho do Buda. Manjushri lançou a questão: qual é a semente que permite que alguém se torne um Buda? E Vimalakirti respondeu assim: todas as visões errôneas dos outros ensinamentos e todos os obscurecimentos são sementes para um Buda. Aqueles que acreditam que o Nirvana é independente dos obscurecimentos não podem alcançar o caminho do Buda. O lótus não cresce em planícies elevadas, mas floresce na água lodosa. Igualmente, o Dharma do Buda é gerado ao viver em meio aos obscurecimentos. Além do mais, sementes não crescerão quando plantadas no céu. Plantadas na sujeira e no esterco, elas brotam vigorosamente. Da mesma forma, aqueles que emergem completamente no nirvana não criado não podem produzir o Dharma. Ao contrário, aqueles que chegam com egos grandes como montanhas são exatamente os que despertam a mente, que aspiram o caminho e que são capazes de produzir o Dharma. Todos os obscurecimentos são sementes para alcançar o estado búdico. A não ser que se mergulhe profundamente até o fundo do mar, não será possível obter as gemas inestimáveis
Igualmente, sem navegar pelo oceano de obscurecimentos, não será possível obter a gema da onisciência. Naquele momento, Bodhisattva Sarvaru Pasandarshana perguntou a Vimalakirti, chefe de família, quem são seus pais, esposa e filhos, parentes, professores e amigos? Onde estão seus servos, animais domésticos e carruagens? A esta pergunta, Vimalakirti respondeu em versos. A sabedoria é minha mãe e os meios hábeis são meu pai. Os bodhisattvas que guiam as multidões nascem desses genitores. A alegria do Dharma é minha esposa, e a compaixão é minha filha. A sinceridade é meu filho, e a tranquila vacuidade é minha casa. Os obscurecimentos são meus discípulos, que seguem os ditames de minha mente. As virtudes são meus bons amigos. Minha iluminação depende de todos eles. As ações caridosas são minhas cortesãs, e cantam as canções do Dharma. No jardim do Dharma desabrocham as flores da iluminação, e as árvores carregam os frutos da sabedoria. Os elefantes e cavalos do poder divino, puxando carruagens carregadas com o ensinamento supremo e guiados pela mente única, correm pelas estradas do caminho óctuplo. A penitência é minha vestimenta e uma mente profunda é minha guirlanda. Oferecendo fé e disciplina, elas praticam grande bondade. Ouvindo extensamente e aprofundando sua sabedoria, saboreando o néctar do Dharma, conquistando corajosamente os demônios dos obscurecimentos, o Bodhisattva levanta alto a bandeira vitoriosa no local do aprendizado, viajando para todos os países, fazendo do sofrimento e das guerras oportunidades para o ensinamento, usando meios adequados para ensinar o Dharma. Ele salva as pessoas de seus sofrimentos como um lótus emergindo de um fogo. Ele pratica meditação em meio aos desejos, ou, assumindo a forma de uma cortesã, ele guia as pessoas licenciosas para a sabedoria do Buda, utilizando o gancho da luxúria. Com sabedoria insondável e praticando incontáveis caminhos, ele salva inúmeros seres, e seu mérito vai além de qualquer louvor. Então Vimalakirti perguntou a todos os bodhisattvas: como alguém pode acessar a porta para o Dharma da não-dualidade? Cada um de vocês me diga seus pensamentos sobre isso. O Bodhisattva Dharmavikur Ana foi o primeiro a responder. Eu obtive acesso à porta da não-dualidade, compreendendo que não há diferença entre o nascimento e a morte de todas as coisas. Uma vez que não há nascimento, não há morte. O Bodhisattva Sriganda disse: existe a noção de meu devido à noção de eu. Quando não há a noção de eu, não haverá meu. Eu acessei a porta da não-dualidade, compreendendo que não há diferença entre eu e meu. O Bodhisattva Srikuta disse: no que se refere a pureza ou impureza, originalmente não há nem pureza nem impureza no Dharma. Os pensamentos de pureza e impureza surgem do pensamento discriminatório. Ao realizar isto, eu acessei a porta para a não-dualidade. O Bodhisattva Sunetra disse: eu acessei a porta para a não-dualidade, contemplando a forma e a não-forma. Todas as coisas no universo são originalmente uma só, e não deveria haver diferenças. Portanto, não há forma definida. Portanto, não há nada a que possamos nos agarrar. Ao ver a não diferenciação de todas as coisas, eu acessei a porta para a não-dualidade. Em seguida, o Bodhisattva Tisya disse: eu acessei essa porta observando o bem e o mal. Quando não há fixação ao pensamento de bem e mal, e é alcançado o estado de não apego, será possível alcançar a não-dualidade. Então o Bodhisattva Simha disse: eu alcancei a não-dualidade pensando sobre transgressão e felicidade. Quando olho para as duas com verdadeira sabedoria, eu vejo que transgressão, como verdadeiramente é felicidade. Assim, não há mais escravidão ou liberação. Assim se deu meu ingresso através da porta para a não-dualidade. O Bodhisattva Mukti disse: eu acessei a porta para a não-dualidade, compreendendo aquilo que é criado e o não criado. Quando se está livre de todos os pensamentos de discriminação, a mente será como o céu vazio, e não haverá nada que obstaculize a pura sabedoria. Assim é possível saber que aquilo que é criado, como verdadeiramente é não criado. Essa é a porta para a não-dualidade. Na sequência, o Bodhisattva Dantamati disse:
Eu acessei essa porta observando a natureza do samsara e do nirvana. Quando a verdadeira natureza do samsara é conhecida, não há nascimento ou morte, não há escravidão ou liberação, nem queimaduras ou extinção. Essa é a porta da, essa é a entrada da porta para a não-dualidade. O Bodhisattva Vidyudeva disse: Eu acessei contemplando a sabedoria e a ignorância. A verdadeira natureza da ignorância é a sabedoria. Mas não deveria haver fixação à própria sabedoria. Ao discernir que todas as coisas são iguais e que não há dualidade, eu acessei a porta para a não dualidade. Então o Bodhisattva Santendriya disse: Foi a identidade dos três tesouros, o Buda, o Dharma e a Sangha, que me guiaram à porta da não dualidade. O Buda nada mais é do que o Dharma nada mais é além da Sangha. Estes três são não criados e são como espaço. O Bodhisattva Manikuttaraja disse: Eu acessei essa porta contemplando o caminho correto e o caminho errôneo. Aqueles que estão no caminho correto não discriminam entre os caminhos corretos ou errôneos. O caminho que está livre dos dois é a porta para a neutralidade. O Bodhisattva Satyavrata disse: Eu a acessei pensando sobre a verdade e a inverdade. Alguém que realmente vê a verdade nem mesmo tem o pensamento de ver a verdade. Isto é assim porque não manter qualquer discriminação entre verdade e inverdade é o estado de realmente enxergar a verdade. Não é o olho físico, mas sim o olho da sabedoria que é capaz de ver. Além disso, o olho da sabedoria não discrimina entre ver e não ver. Ao compreender isso, eu acessei a porta para a não-dualidade. Quando todos os bodhisattvas tinham se expressado, Manjushri foi inquirido a respeito de seus pensamentos sobre o assunto. Manjushri disse: Na minha visão, em relação a todas as coisas, não pode haver palavra, conceito, conhecimento. Ou seja, a porta para o Dharma da não-dualidade está além de todas as palavras e pensamentos. Finalmente, Manjushri perguntou a Vimalakirti sobre seu entendimento da não-dualidade. Vimalakirti ficou em silêncio e não pronunciou uma única palavra. Manjushri o louvou, dizendo: Ótimo! Quando letras e palavras não mais existem, essa é a entrada para a porta do Dharma da não-dualidade. Assim, todos os bodhisattvas acessaram essa porta e chegaram à firme convicção de que não há nascimento ou morte. Então Vimalakirti disse a Manjushri: Vamos agora juntos encontrar o honrado pelo mundo e ouvir o seu Dharma maravilhoso. Manjushri ficou muito satisfeito e ele e toda a assembleia foram até o local onde o honrado pelo mundo estava. Todos eles juntaram as mãos, prestaram homenagem aos seus pés reverentemente e sentaram-se ao seu lado. Honrado pelo mundo, disse a Vimalakirti: Sinto que você deseja ver o Buda, mas o que significa ver o Buda? Vimalakirti respondeu: Ver o Buda significa ver a si mesmo como realmente se é. O corpo do Buda não veio do passado, nem irá embora no futuro. Nem ele se encontra no presente. Ele não é um corpo físico. Nem ele possui as características de um corpo físico. Portanto, ele está além da visão dos olhos, do toque do corpo, do pensamento da mente. Ele está livre da cobiça, raiva e ignorância. Ele não é um nem muitos. Ele não diferencia entre sua identidade e a dos outros, ser e não ser. O Buda não está nessa margem da delusão, nem na outra margem da iluminação, nem está em qualquer lugar entre as duas. Porém, ele ensina as pessoas. Ele aparenta estar em equilíbrio, mas não repousa na extinção final. Ele está livre de todas as discriminações e, apesar de não possuir uma morada permanente, ele não abandona sua morada. Ele não é nem caridoso nem parcimonioso. Ele não observa os preceitos, mas ao mesmo tempo não viola os preceitos. Ele não é nem paciente nem irritável.
Ele não é diligente, mas também não é indolente. Ele não é calmo nem perturbado. Ele não é sábio nem ignorante. Ele não é verdadeiro, mas também não é enganoso. Ele não vem nem vai. Ele não sai e também não entra. Completamente além das palavras e pensamentos está o Buda. Honrado pelo mundo, assim, este corpo do Buda não pode ser demonstrado de forma alguma. Acredito que vê-lo desta forma está correto e vê-lo de outras formas está errado. Então Indra disse ao honrado pelo mundo: honrado pelo mundo, no passado eu ouvi muitos ensinamentos, mas eu nunca ouvi um ensinamento tão unicamente verdadeiro como este. Se alguém acreditar e confiar neste ensinamento, certamente realizará o Dharma. Além disso, fechará a porta para os caminhos maléficos e abrirá a porta de todas as virtudes. Será protegido pelos Budas e convencerá os seguidores de outros ensinamentos. Alcançará a iluminação correta e seguirá os passos do Buda. Honrado pelo mundo, eu, juntamente com meus seguidores, faremos oferendas para servir aqueles que praticam este Dharma. O honrado pelo mundo disse: excelente, Indra. É exatamente como você disse. Irei ajudá-lo a ampliar sua felicidade. Muito bom. A gente pode fazer alguns instantes de silêncio para poder contemplar, deixar que o sabor do Dharma, o Sutra de Vimalakirti, possa seguir reverberando, o silêncio ensurdecedor de Vimalakirti. Aquilo como a gente pode aspirar, praticar, clarificar, iluminar todas as experiências, todos os relacionamentos, toda a nossa compreensão a partir desse sutra. Podemos ler, reler, contemplar, trazer exemplos do nosso dia a dia, estar o ensinamento, né? Então, que a gente possa se abrir para essa amplidão, essa vastidão, né? É algo incomensurável, algo que não dá para ser medido, que não dá, algo infinito, uma vida além de vida e morte. É isso que a gente aspira, reconhecer, realizar, repousar, né? E viver a partir dessa natureza, como foi descrita, que está além da descrição. Muito bom. Eu agradeço a presença de cada um que eventualmente tenha acompanhado a leitura e aspiro que todos possam ser felizes e livres, encontrar, reconhecer sua verdadeira natureza e manifestar o pleno coração bondoso de Bodhicitta. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que vinculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Estes pensamentos nunca surgem em nossa mente, todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Obrigado.